7 horas e 36 minutos em Moçambique. Mais uma vez, bom dia a si que nos acompanha pela televisão, bom dia a si também que nos acompanha pela rádio. Afinal, já estamos em simultâneo com a Rádio Mais na frequência de 94.1 FM no espaço Matabicho. Em estúdio temos o Dr. Fernando Gonçalves, ele que é do MISA. Vamos falar de alguns instrumentos que o Governo aprovou ontem, que vai submeter à Assembleia da República, que tem que ver com a comunicação social. O Governo aprovou ontem as leis da comunicação social, as propostas de lei da comunicação social e também de radiodifusão, bem como aprovou a carteira profissional do jornalista, um instrumento que era pedido já há bastante tempo. Dr. Fernando Gonçalves, muito bom dia, é bem-vindo à Manhã Noticiosa e ao Matabicho. Bom dia. Dr. Fernando Gonçalves, qual é a sua primeira análise para estas propostas que foram aprovadas pelo Governo, tendo em conta, sobretudo, que estamos a lidar com uma área sensível, a liberdade de expressão? Bom, bom dia a todos, os telespectadores da TV Mais e os ouvintes da Rádio Mais. Bom, esta lei, a atual lei de imprensa, foi aprovada em 1991. Pois, Lei 18/91. Pois, ela tem 29 anos, tem quase a mesma idade, é apenas um ano mais novo que a Constituição que abriu espaço para o multipartidarismo em Moçambique. E, obviamente, que ao longo deste percurso todo, muitos eventos tiveram lugar que, de certo modo, necessitaram alguma mudança nesta lei de imprensa. Para já, o próprio título, Lei de Imprensa, pressupõe que regula apenas questões ligadas à imprensa. E é por isso que agora a nova denominação proposta pelo Conselho de Ministros é Lei da Comunicação Social. Mas há outros aspectos que era necessário tomar em conta. Por exemplo, dos artigos 35 até 40 da atual lei de imprensa, lida-se com questões do Conselho Superior da Comunicação Social, as competências, o mandato e as atribuições. Ora, o Conselho Superior da Comunicação Social é um órgão que emana os seus poderes do artigo 50 da Constituição da República. Como é que uma lei ordinária, não é, vai fazer a regulamentação de um órgão cuja competência emana da Constituição da República? Portanto, é por isso que agora fala-se da aceitação do princípio da existência de um órgão de regulação do setor da comunicação social. Por outro lado, o setor da radiodifusão, e aqui estou a falar da rádio e da televisão. Quando se fala de radiodifusão, fala-se destes dois setores. Hoje assumiram uma nova complexidade que já não pode caber numa lei geral sobre a comunicação social. Por isso é que há pela primeira vez em Moçambique há a lei da radiodifusão. Mas há outros desenvolvimentos que tiveram lugar ao longo desses quase 30 anos de existência da lei de imprensa, que não podiam ter sido previstos no momento em que ela foi aprovada. Os desenvolvimentos tecnológicos das últimas décadas do século XX, destas primeiras 2 décadas do século XXI, não eram previstos no momento em que a lei de imprensa foi aprovada em 1991 e esta realidade deve ser regulada por uma lei, e eu penso que esta nova lei já verifica ou compõe a necessidade de regular estes setores. Por exemplo, não havia jornais eletrônicos naquela altura, não havia bloggers,
E é necessário que estas realidades sejam reguladas por uma lei. E penso que a lei de comunicação social cobre esta área. Pensa-se aqui na criação de uma entidade reguladora da comunicação social. Havendo essa entidade, há alguma pertinência da continuidade do Conselho Superior de Comunicação Social? Bom, não sei qual é o pensamento do governo nesta matéria, não sei o que é que a Assembleia da República vai dizer. Provavelmente, talvez, o mais sensato seria transformar o Conselho Superior da Comunicação Social nesse órgão regulador, porque houve sempre uma confusão sobre se o Conselho Superior da Comunicação Social era um órgão regulador ou era apenas um órgão de disciplina. O que é disciplina? O que é controle? Penso que as duas funções talvez fundem-se num único órgão, e penso que aqueles que estão a trabalhar nesses assuntos, nomeadamente o governo, provavelmente irá tomar a decisão de transformar o Conselho Superior de Comunicação Social nesse órgão regulador, com outras atribuições, obviamente, mas eu penso que não pode existir duas entidades quase com atribuições idênticas. E o atual líder do Conselho Superior de Comunicação Social já pediu várias vezes que tivesse direitos ou poderes mais coercivos. Outra questão que se coloca aqui é que com esta criação da entidade reguladora, algumas vozes temem alguma censura. Há espaço para esse tipo de interpretação ou nem por isso? Bom, uma coisa que tem que ficar clara é que a lei 18/91, quando é revogada, deve ser revogada para melhorar o ambiente. Não podemos, em 2021, revogar uma lei de 1991 para voltar à situação de 1800 ou de 1989. Esse é o princípio que deve prevalecer. Portanto, mudamos a lei para melhorar a lei, não para prejudicar, não para criar dificuldades, não para impor situações desnecessárias. Segundo, a censura é proibida pela Constituição da República. Portanto, qualquer lei que tente impor a censura em Moçambique estará em confrontação direta com a Constituição da República e, como tal, é uma lei que não tem validade e pode ser anulada ao nível dos tribunais, se for necessário. Diz que a lei é aprovada para melhorar o ambiente. Falamos de muita coisa que foi se adicionando, que há necessidade de levar essas adições que houve na sociedade para a lei. E o que é que deve ser retirado, que está na lei que foi revogada, para melhorar a lei seguinte? Bom, aquilo que os poucos conhecimentos que eu tenho de todo o processo de revisão desta lei. Muita modéstia esteve nos debates todos para a criação deste instrumento. Bom, não sei. Eu participei em alguns debates, mas a decisão final, como deve compreender, cabe ao governo. Pois. Tem mandato para isso. Portanto, o governo, depois de todas as discussões que são feitas, há um processo interno ao nível do governo que faz a limpeza das leis, limpeza no bom sentido, né? A linguagem, a conformação do articulado com a Constituição da República, que é muito importante. Mas aquilo que eu posso dizer, por exemplo, é uma proposta, não é, para que haja incentivos em relação à imprensa. A imprensa desempenha um papel extremamente importante como um dos pilares do edifício democrático que se está a construir em Moçambique. Pode ter todos os defeitos que tem, mas tem este papel. E esses defeitos, se é que existem, vamos ter que ir corrigir ao longo do processo. Mas
o Estado, penso que a lei, uma boa lei de comunicação social, deve reconhecer a importância do Estado criar incentivos para a comunicação social. Quais incentivos de forma concreta? Não podemos aqui falar de uma forma detalhada sobre quais são os incentivos, mas há muitos incentivos. Por exemplo, os jornais trabalham num ambiente econômico extremamente precário. E se há incentivos para partidos políticos, se partidos políticos podem importar bens sem pagarem direitos aduaneiros, os mesmos incentivos podem ser aplicados também à imprensa. Se uma empresa de comunicação social, por exemplo, está a importar equipamento gráfico, equipamento que precisa para produzir, para fazer o seu trabalho, deve haver uma contemplação para que haja incentivos em termos de isenções de direitos aduaneiros. Mas estou a falar disso, mas há muitas outras situações onde é possível o Estado criar incentivos para a comunicação social. Uma boa lei de comunicação social deve prever ou deve impor uma proibição sobre monopólios. Os monopólios, o que é? É o Milton ter sua televisão, ter a sua rádio, ter seu jornal, e eu saio daqui, tudo que eu vejo é do Milton. Já não há pluralidade. Já não há pluralismo, porque também não há democracia sem pluralismo. Portanto, o monopólio na comunicação social é o grande inimigo do pluralismo. É a mesma linha de pensamento para todos os órgãos. Exatamente. Então, uma boa lei de comunicação social deve prever estas questões. O Estado também, por exemplo, o Estado deve evitar ser concorrente do setor privado da comunicação social. Por exemplo, o Estado não pode ter jornais. Isso deve ser função do setor privado. E televisões? No caso, não. A televisão entra no setor público da comunicação social. E é aqui onde eu quero chegar também. Porque há uma nova lei, ou há uma nova proposta de lei de radiodifusão. Uma boa lei de radiodifusão reconhece 3 níveis de radiodifusão. A radiodifusão pública, atenção, não confundir radiodifusão pública com radiodifusão estatal. São 2 coisas diferentes. A radiodifusão pública, ela tem uma intervenção pública na tomada das decisões sobre a sua maneira, sobre a gestão desta rádio pública. E como é que o público intervém? Intervém através do Parlamento, por exemplo. A radiodifusão pública, o seu orçamento não pode continuar a ser a atual situação, não sei se ainda continua a ser isso, de duodécimos. O orçamento da radiodifusão pública deve ser aprovado diretamente pela Assembleia da República, que é para não criar constrangimentos à gestão da radiodifusão pública. A indicação dos dirigentes dos órgãos de radiodifusão pública deve ser feita com intervenção parlamentar e não na atual situação em que há o poder discricionário do governo para a tomada dessas decisões. Portanto, eu dizia que uma boa lei da radiodifusão deve reconhecer os 3 níveis. A radiodifusão pública, que serve o interesse público, deve reconhecer o nível 2, que é a radiodifusão comercial ou privada,
que é guiada pelo lucro, e deve reconhecer a importância da radiodifusão comunitária, as rádios comunitárias. Portanto, isso deve ser uma boa lei de radiodifusão. Eu não sei se a proposta que foi submetida agora ao Parlamento inclui estas provisões, mas estando neste momento, no século XXI, em que nós estamos, penso que devem estar inclusas. Falou aqui de alguns incentivos, com certeza são opiniões que o MISA foi deixando ficar nos debates que participou. Sente que o governo teve alguma aceitação com relação a esta opinião? Bom, não sei se devo sentir ou não sentir se o governo teve alguma aceitação. O que eu estou a dizer é prática, universal. E há instrumentos diversos em todo o mundo onde estas questões são discutidas e penso que o nosso governo, apesar de todas as dificuldades que pode enfrentar, não é, deve ter pelo menos a vontade de se fazer regir por estes procedimentos e por estes princípios universais. E são princípios, é preciso que se diga, são princípios emanados de instituições das quais o Estado moçambicano é vinculado, como a Unesco e outras organizações. Pois, que responsabilidades colocar as instituições públicas neste processo para termos um bom ambiente para a lei de comunicação social? Estamos a falar também de liberdade de expressão, liberdade de imprensa, tendo em conta que, salvo erro, agora para aceder a uma informação numa instituição pública, a pessoa pode esperar, o jornalista pode esperar até 21 dias e às vezes não é respondido. Como criar um bom ambiente nesta nova lei, no relacionamento entre os órgãos de comunicação social ou a comunicação social e as instituições? Bom, primeiro é preciso dizer que nem sequer temos que esperar por esta nova lei, porque a Constituição da República, que é a lei-mãe, é preciso sublinhar isto, reconhece o direito do povo à informação. Está na Constituição. E é em função desse reconhecimento que foi aprovada, levou muito tempo, mas foi aprovada em 2014, em dezembro de 2014, a Lei do Direito à Informação, que impõe a obrigatoriedade das entidades públicas, e não só, aquelas entidades que também atuam no interesse público, de disponibilizar proativamente informação, né? Proativamente informação, mas também disponibilizar informação sempre que forem requeridas para disponibilizar informação que seja do interesse público. E quando falamos de informação que seja do interesse público, não estamos a incluir questões que tenham a ver com o segredo do Estado. O segredo do Estado está salvaguardado, a própria lei salvaguarda isso, mas quem é que define o que é segredo do Estado? Às vezes é o funcionário que você encontra no guichê. E é esse problema que nós temos que trabalhar com ele. Nós, como MISA Moçambique, estamos a trabalhar com o governo no sentido da divulgação da lei do direito à informação, mas questões culturais levam muito tempo para ultrapassar, e eu acredito que há pessoas ao nível da administração pública que têm consciência das suas responsabilidades, que não atuam dessa forma, mas também temos que reconhecer que há ainda resquícios do passado e vamos continuar a ter esses problemas, infelizmente. Outra situação que poderemos assistir com a aprovação desta lei é a carteira profissional do jornalista. É uma coisa que já é pedida há bastante tempo. Qual é a sua interpretação com relação a esta abertura do governo para a aprovação desse instrumento? Bom, a questão da carteira profissional é muito... não colhe consensos. Há setores da opinião pública que entendem
que a carteira profissional vai ser usada como um instrumento para filtrar quem é que deve exercer a profissão, a atividade, e isso pode pôr em causa o direito à liberdade de expressão de certas pessoas. Não é um debate acabado. Há outra face do debate. Entende que a comunicação social é um setor extremamente sensível, lida com direitos de outros entes, que o Estado tem a obrigação também de proteger esses direitos, e no conflito entre os direitos à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa e o direito, por exemplo, à privacidade das pessoas, qual é o direito que deve prevalecer? Penso que o Estado, nesse momento, deve intervir para impedir que haja excessos. E eu penso que a carteira profissional surge neste contexto. Quem é que tem condições para exercer a profissão de jornalista? Então, penso, espero que, de facto, não se vá utilizar a carteira profissional como instrumento de impedir que pessoas exerçam a liberdade de expressão. O grande problema que se levanta é que há algumas pessoas que, segundo se refere, não têm informação e lidam com essa atividade que é sensível, como esteve a dizer. Pois, é muito importante. É por isso que eu digo que o Estado tem a responsabilidade de proteger os cidadãos, porque você, Milton, e eu, temos instrumentos, temos os jornais, temos a nossa televisão, temos a rádio. Quando digo nossa, não estou a dizer minha. E podemos usar esses instrumentos sem pedir autorização a ninguém. Podemos tratar pessoas sem pedir autorização a ninguém. E essas pessoas, se nós pusermos em causa o direito dessas pessoas, o Estado deve intervir para proteger aquelas pessoas que são desprotegidas. Nesse sentido, penso que não há grandes controvérsias. Agora, como é que você define que esta pessoa é capaz ou não? Aí é que está o problema. Mas penso que pelas discussões a que eu tive acesso, ficou decidido que, após a aprovação da lei da comunicação social, há um período em que vai ser elaborado o regulamento da carteira profissional pelas associações profissionais do setor da comunicação social, e esse regulamento vai ser aprovado pelo governo. É verdade que não sei se esta questão foi ultrapassada no documento que foi ultrapassado, aliás, que foi aprovado pelo Conselho de Ministros, é que não se diz quando é que esse regulamento vai ser feito, que é uma lacuna muito grande e constante na legislação em Moçambique. É que aprova-se uma lei e depois diz que haverá um regulamento e depois não se diz quando é que esse regulamento deve ser aprovado, e as leis ficam 15, 20 anos sem regulamento, e como não há regulamento, não há como aplicar as leis. Portanto, espero que essa lacuna tenha sido tida em conta na aprovação deste instrumento legal. Vê na aprovação da carteira profissional de jornalista uma oportunidade para acabar com a violação da ética e deontologia profissional? Bom, as pessoas não violam a ética e a deontologia profissional porque não têm carteira. As pessoas violam a ética e a deontologia profissional porque não têm ética, não têm deontologia profissional. Então, não deviam estar no setor onde estão, não deviam estar na comunicação social. Pessoas que pedem, que praticam extorsão, que é um crime. Que praticam extorsão, pessoas que publicam artigos sobre pessoas sem ouvir as pessoas.
não fazem isso porque não têm carteira profissional, fazem isso porque não têm estes princípios éticos. Portanto, mesmo se você der a carteira profissional a essa pessoa, vai continuar a praticar os mesmos erros. Então, eu penso que, mas a carteira profissional traz consigo algumas responsabilidades. Deve trazer consigo algumas responsabilidades e a pessoa que tem no seu bolso a carteira profissional deve saber que, olha, eu tenho este documento e é um privilégio eu ter este documento e devo usar com alguma responsabilidade, com algum sentido de responsabilidade. Mas, repito, não se pode usar a carteira profissional para impedir as pessoas de exercer as suas liberdades. Para o caso do grupo profissional dos advogados, existe lá a carteira profissional e quem viola essa carteira até pode ser arrancada, porque é um organismo que disciplina a sua atividade. Neste caso, esta responsabilidade, na sua opinião, ficava com a entidade reguladora da comunicação social ou haveria necessidade de criar um outro organismo para controlar esses aspectos de comportamento e também de determinar quem pode ou não ser jornalista? Aquilo que eu acompanhei é que haveria uma comissão da carteira, portanto, que seria o órgão que se cuidasse dos assuntos da carteira profissional. Não sei se é esse o entendimento do governo, não sei o que é que vai ser feito. Aquilo que acontece noutros países que eu conheço, o setor da comunicação social é autorregulado. Portanto, é a própria indústria que cria mecanismos de autorregulação. É verdade que este modelo está sendo questionado em muitos países, mesmo nesses países de onde ele é originário, já está sendo questionado, precisamente porque se reconhece o papel do Estado na proteção dos mais desprotegidos. Mas existe esse modelo de autorregulação, que é a própria indústria, que determina quais são as regras, quais são os parâmetros e o que é que acontece se alguém viola as regras e viola os parâmetros. E tem um tribunal próprio, e muitas vezes dirigido por juízes jubilados, portanto, que não tem nada, que já não tem nada a perder. Seria um modelo para nós? Não sei, mas existe esse modelo em que a própria indústria da comunicação social cria um mecanismo de autorregulação e é ela própria que toma as decisões e toma as medidas sempre que os seus regulamentos e as suas normas forem postas em causa. Fernando Gonçalves, muito obrigado por ter estado conosco no Matabicho e no Manhã Noticiosa. Obrigado. Vamos avançar para uma breve pausa, não saia daí, nós voltamos dentro de instantes. Até já.